Pessoal, muito boa tarde, satisfação novamente, né, falando aqui com vocês. Vamos dizer assim, nos próximos 10 anos, como diz o professor Alexandre, é o maior desafio nosso em relação às finanças públicas. A cobrança do planejamento hoje mudou. E quando a gente fala em metas físicas e metas financeiras, são poucos ainda os gestores de outras pastas, se não de finanças, né, que entendem, né, na hora de fazer um planejamento como esse, que é o planejamento que vem sendo solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse planejamento que nós precisamos fazer das metas físicas seria o quê? Desmembrar aquele 100% que foi falado na palestra aqui do professor Roberto, né? Todo aquele custeio que foi colocado dentro das rubricas orçamentárias, até porque ele comentou que as unidades e as ações são de forma, às vezes, genérica, até para suprir toda a demanda que nós temos na gestão administrativa. Então, nós precisamos o quê? Fazer um desmembramento de tudo isso. Aqui algumas falas do Sidney Beraldo, algumas matérias que foram publicadas. Se ficarmos atrás do que é urgente, não temos como cuidar daquilo que é fundamental, que é a nossa rotina hoje. Apagar incêndios, tudo bem? Apagar incêndios, trabalhar em cima das urgências, e em cima disso a gente acaba não conseguindo fazer aquilo que está sendo exigido, que é o planejamento. Se você ficar fazendo isso, vai ficar cuidando só do que é urgente, mas se você planeja, vai ter dinheiro, pessoal, disponíveis para poder fazer o que precisa, daí as urgências vão diminuir. Aqui a gente se remete à fala do professor Roberto ainda, que é aqueles tratando dos custeios que já estão implementados na área privada, como ele disse, há mais de 100 anos. E para nós, sendo aí uma exigência a partir deste ano aqui. Aqui eu nem vou ler tudo, até porque não estamos aqui para fazer leitura. Norma Brasileira de Contabilidade Técnica, 16.2, Patrimônio e Sistemas Contábeis. Já trazia as partes de subsistemas e na execução das ações do setor público com relação à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, a avaliação das metas estabelecidas pelo planejamento. Ou seja, quando a gente fala da contabilidade, ela também exige que esse planejamento prévio seja feito de forma correta. Na norma 16.3, Planejamento e seus instrumentos do enfoque contábil, ele trata aqui que o controle contábil do planejamento desenvolvido pelas entidades do setor público expressos nos planos interligados, PPA, LDO e LOA. Planejamento, processo contínuo dinâmico voltado à identificação das melhores alternativas para o alcance da missão institucional. E aqui embaixo, né? Plano hierarquicamente interligado, conjunto de documentos elaborados para a finalidade de materializar o planejamento por meio de programas e ações. Ou seja, na própria norma brasileira de contabilidade, trata exatamente como que a gente deve elaborar a peça orçamentária. Os estágios aqui na questão do planejamento envolvem a previsão, o lançamento, a arrecadação e o recolhimento do tributo, quando se tratando de receita, e na parte de despesa é a fixação do orçamento, o empenho, a liquidação, o pagamento, isso tudo já previsto desde a 4.320. Pode-se classificar a despesa orçamentárias em 3 etapas, que seria o planejamento, execução, controle e avaliação. E aqui, olha, quando até na palestra do Circuito Contábil, né, a gente comentou bastante sobre a questão do planejamento estratégico, sendo envolvido antes até da elaboração do plano de metas e posteriormente do nosso PPA. Até porque tem uma questão lá no IPLAN que solicita documentos que antecedem a fase do planejamento. E tem uma pontuação significativa lá. Essa documentação entraria justamente aqui. Instrumentos do Sistema de Gestão Municipal. É o plano de governo, as necessidades das áreas responsáveis, né, que seria a formalização. Como nós estamos no processo de elaboração da LDO, seria aquela reunião que vocês já fazem com as secretarias municipais, com os departamentos, só que juntando todas essas demandas e necessidades para que isso componha dentro das nossas ações e dos nossos programas que estão dentro dos nossos instrumentos. Então, os passos aqui da elaboração do planejamento estratégico. Organizar internamente, né, um plano de trabalho, modernização das equipes que mexem com essa parte do controle, principalmente interno, porque quando a gente fala em controle interno, não é somente o responsável lá pela fiscalização do controle interno, mas sim todas as áreas responsáveis.
continuar a visão, missão e também valores, realizar o diagnóstico local em cada uma dessas áreas para a gente poder verificar, olha, muita coisa disso, às vezes a gente já está atendendo num programa ou numa ação que é genérica dentro da minha peça orçamentária. Priorizar os problemas públicos, né, que não estão na agenda, para que entrem na agenda do nosso trabalho, do nosso planejamento. Formular as soluções, né, e como que eu vou trazer isso para dentro da minha peça orçamentária. Como a gente falou um pouquinho antes, lá em cima, hoje dificilmente há recursos para você criar uma secretaria, criar um departamento, né, uma direção ali na área de planejamento, mas muitas prefeituras têm trabalhado com o formato daquela prefeitura pequena, de montar uma comissão e iniciar os procedimentos. Regulamentar o planejamento por decreto e já trazer para dentro dessa comissão algumas atribuições. Atribuições essas que, durante o decorrer do trabalho, elas podem, lá na frente, se tornar um departamento, né? Então, a comissão iniciaria fazendo esse trabalho, coletando principalmente as demandas das demais secretarias, vamos dizer assim, diretorias também, alguns são diretorias, outros secretarias. E aí, com base em tudo isso, né, a gente poder elaborar aí o nosso plano de metas. É um instrumento de gestão e planejamento de curto e médio prazo, trata aí do plano de governo, das diretrizes estratégicas da prefeitura, na forma de objetivos que são mensuráveis, que são esses indicadores, e criar procedimentos. Tem um anexo, pessoal, é um demonstrativo, né, da própria LDO, que é a descrição dos programas e das ações. Dentro dele, quando a gente separa por secretaria municipal ou por área, nós vamos ter ali os programas e vamos ter os indicadores que estão ali dentro. E vamos ter as ações e, no caso, as metas físicas e as metas financeiras que estão lá dentro. Aqui não vai dar para ver porque está pequeno, claro, né? Mas é um formulário aqui de diagnóstico que está dentro do slide, depois vocês vão poder ver. Aqui, basicamente, é o relatório de descrição, onde tem lá a unidade orçamentária, a unidade executora, o objetivo, a justificativa. No objetivo, desde 2019, já é exigido pelo Tribunal de Contas que nós façamos a identificação dos ODS também, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos 9 desses 17 objetivos dentro do atendimento do próprio IEGM. Então, se eu atendo o IEGM, eu atendo 9 desses objetivos. Por que é importante falar disso, né? De indicadores e de metas físicas? Porque 50% do IPLAN, basicamente, é a avaliação que é feita em cima da nossa execução. Se eu planejei adquirir um carro para a Secretaria de Saúde, esse carro está lá no valor de R$300 mil, porque ele é todo equipado, aí chegou no meio do exercício, caiu o telhado do posto de saúde, tive que fazer uma reforma de urgência, retirei os R$300 mil, mandei para a área de reformas, 44.90.51, fiz a minha reforma lá, só que lá na minha ação inicial, 2 carros, um carro, aliás, eu zerei a dotação, mas um carro continuou lá. Como que eu faço essa atualização? Então, há, até no manual de planejamento do Tribunal de Contas, 2 soluções. Uma delas seria você colocar um artigo que trate dessa alteração e atualização durante o exercício na LDO, e a outra seria a criação de um projeto de lei específico enviando para a Câmara, fazendo um replanejamento, a atualização dessas metas. Nós sabemos que lá em setembro, quando nós elaboramos a LOA, nós temos uma previsão de inflação, uma previsão de receita. Quando chega em janeiro, já está totalmente defasado. Então a gente já inicia 2 de janeiro fazendo alteração orçamentária, fazendo já aquilo que altera principalmente a correlação entre meta física, meta financeira, que tem 250 pontos no implante, e o controle dos indicadores que atualmente algumas prefeituras estão fazendo. Para que a gente possa controlar os indicadores, a nossa sugestão é que se faça quadrimestral. Junto com as metas fiscais, nós podemos fechar esse controle das metas das ações e dos indicadores dos programas. Por quê? Nós enviamos a peça de planejamento para o Tribunal de Contas 3 vezes ao ano. A cada vez que eu cumpro o prazo, eu tenho 50 pontos garantidos. Ou seja, fevereiro,
no caso desse ano que foi 29 de janeiro, mas normalmente é maio, setembro e fevereiro. Esse ano foi 29 de janeiro. Isso. Então são 150 pontos. Se eu não enviar essa peça de planejamento na data, o que vai acontecendo? Eu vou perdendo. Se eu tenho 150 pontos lá, eu enviei fora do prazo, perdi 50. Enviei fora do prazo de novo, perdi 50. Então, minha pontuação é somente 50, ou seja, 15%. Se cada índice de efetividade tem uma somatória de 1.000 pontos, o 100%, né, 15% é somente essa probabilidade da entrega da peça de planejamento. Então, peraí, eu tenho 15% da peça de planejamento, né, para entregar em dia lá, dentro dessas 3 datas, quadrimestralmente, e tenho 50% da correlação das metas físicas com as financeiras e dos indicadores dos programas. Ou seja, 65% já foi, meus irmãos. Já foi. Né? E sem contar que, se eu recebo mais de um alerta do Aldesp, tá, no ano, eu já perco um ponto também. São 30 pontos que eu perco. Então, além de você não ganhar ponto, você ainda perde. Né? Então, a observação do manual, do INPLAN, né, que nós temos que fazer, é muito de perto. E a gente percebe que isso influencia diretamente na execução. Pois não. Professor, o PCA influencia na execução do financiamento? Ou a falta dele? Excelente pergunta. O ano passado veio uma exigência, né, por meio de um comunicado do tribunal, de que o plano de contratações anual ele deve estar de acordo com a LOA 2024. Isso foi feito lá em julho do ano passado, no comunicado. Quando você elabora o PCA, né, a pessoa mais indicada para falar de PCA está aqui na minha frente, sentando aqui, o professor Alexandre. Né? Trabalha com PCA na prática aqui dos municípios do estado de São Paulo. E, assim, nós técnicos, né, entendemos que o PCA acaba sendo uma peça orçamentária também, tá? Da execução orçamentária. Porque se eu elaboro o meu orçamento até o elemento da despesa, 33, 90, 30, 36, 39, né, 44, até o elemento, quando eu clicasse no meu elemento, abriria os meus contratos. Abriria todo o meu planejamento. Então, a necessidade de elaborar o PCA é para ontem, né, quem não fez. O que nós orientamos a nossa equipe? Primeiramente, elaborar uma planilha de controle contratual para cada gestor, para cada área. Quais são os contratos que eu tenho vigente? Quais que são de duração continuada? Quais são as despesas menores, né, que eu adquiri no exercício e vou precisar adquirir de novo? Quais foram aqueles gastos que eu sei que eu vou ter de novo? Vamos supor que somando tudo isso, daria R$1 milhão. Só que é o seguinte, e as despesas urgentes? Elas vão parar? De jeito nenhum. Então eu tenho que pensar, se eu vou ter R$1 milhão já comprometido, eu precisaria colocar um valor previsto ali para minhas despesas que são emergenciais, são urgentes, mais 300 mil, por exemplo. Então 1 milhão e 300 seria a minha dotação. E se eu tivesse um sistema que controlasse o PCA junto com o orçamento, eu clicaria na minha rubrica orçamentária da dotação e abriria os contratos que eu tenho dentro daquela rubrica. Ajudaria demais na hora do controle e também na hora da execução. É isso? Até porque a gente já cadastra os contratos no Aldesp. Então há contínuo. Aqui o contrato ele está vinculado com a dotação. Perfeito. Aqui algumas sugestões de governança. Gerenciar os orçamentos dentro de limites claros, críveis, previsíveis para a política fiscal. Dentro do IPLAN está previsto o quê? Se eu executar até o limite da inflação do ano, eu ganho 10 pontos. Se eu ultrapassar o limite da inflação do ano, já era, né? 0. Então a gente tem, assim, observar a nossa rotina. Se eu altero o orçamento, é porque alguém errou no procedimento. Às vezes não é só errou no procedimento, mas é que as coisas se tornaram urgentes e eu preciso alterar o meu orçamento. Nossa. Mas, pelo menos assim, as coisas básicas que eu tenho na gestão, que é essa parte de gestão contratual, a fase 4 do Aldesp, eu tenho que ter esse controle. Alinhar os orçamentos com as prioridades estratégicas de médio prazo do município, elaborar um orçamento de capital, investimentos, voltado para suprir as necessidades de desenvolvimento municipal de modo coerente e efetivo. Garantir documentos e dados orçamentários abertos, transparentes e acessíveis. Aqui nessa parte, ó,
É um dos 3 pontos que eu falei um pouquinho de manhã. Os erros eram entendimento das questões do IGM, depois era como corrigir esses erros. A gente sabe que depois que fechou o IGM, veio no nosso relatório no 3º quadrimestre, eu não consigo alterar essa nota. Até por defesa no tribunal, a gente sabe que aquela nota já vai ser aquela. Então eu posso corrigir quando? No próximo exercício. Mas olha, 15 de dezembro foi a data que foi publicado o manual e a abertura do sistema do Aldesp de questionários. Tem gente que ainda não acessou. Está acessando agora, essa semana. Mas está acessando. Bom, né? Ainda falta um mês aí para responder. O prazo é dia 1º de abril, não é mentira. Só que assim, a nossa recomendação é que até o dia 15 de março, todo mundo já tenha feito seus documentos. E não é só colocar um sim ou não lá, eu tenho que justificar. Então, nada me impede exigir da minha gestão e dos setores responsáveis. Vamos pegar, por exemplo, saúde, que tem um monte, né, de coordenações. Exigir de cada coordenação as certidões. Você está testando na área do PAB, você está testando na área da rede, outra no BLMAC, e assim por diante. Atestar. Aí, isso, uma certidão declarando que está tudo certo, certificando a informação. Só que não é só a certidão, entenda? A certidão é um documento que você vai antecipar o pedido do agente de fiscalização. Que quando você coloca a informação lá, passam ali 3, 4 meses, aí é feita a avaliação, chega para você uma requisição pedindo para você atestar a informação que você já deu. Então, por que não antecipar, né, esse pedido e já resolver ali? Pois não. Isso. Quando você clica lá, por exemplo, o sim, em cima ele abre tem uma aba, né? E tem um clipezinho lá que você pode colocar o documento. Aí o documento pode ser em várias extensões, pelo que a gente viu. Não precisa ser somente PDF, pode ser em Excel ou outra versão também. Quando colocar o link que se perguntou lá da legislação, por exemplo, perguntou lá, você tem a regulamentação da LAI, Lei de Acesso à Informação? Sim. Colocou que sim. Aí você colocou o número do decreto lá. Na hora de colocar o link, coloquem o link que abre diretamente o decreto que você colocou, né? E não colocar o site genérico da prefeitura. Tá? Essa é uma importante informação para vocês colocarem exatamente aquilo que está abrindo. Agora, sim, o que vai garantir a estabilidade do site que está publicado a minha lei, né? Aí seria um investimento na área de tecnologia da informação. Se o site da Câmara a gente não tem muita confiabilidade se vai estar ativo ou não, vamos publicar então na página da minha secretaria, da minha área lá. Se eu tenho o regulamento da LAI, publico no site da minha prefeitura. Cada vez que eu entro no site da prefeitura e clico lá na secretaria ou diretoria, eu gostaria de achar todas as informações que eu quero daquela área. Eu quero entrar lá na parte da cultura e procurar os locais de cultura do município. Aquele site Cidades Sustentáveis pega essa informação lá, como o ODS 4, por exemplo. Lá no esportes, né, eu estou falando de área que nem está no EGM, colocar os equipamentos esportivos, o DS 11, afeta lá no ranking do Cidades Sustentáveis. Tá? Então, garantir que os documentos estejam lá seria o quê? Colocar a certidão conforme documentos anexos. Faz a certidão, coloca o documento anexo, gera um PDF, ateste a informação que é possível comprovar na hora da fiscalização. Propiciar o debate inclusivo, participativo e realista sobre as escolhas orçamentárias. Prestar contas das finanças orçamentárias públicas municipais de modo abrangente, artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Planejar e gerenciar e monitorar ativamente a execução orçamentária. Então, tudo isso, pessoal, se a gente perguntar aqui para vocês, o pessoal vai falar assim, isso daqui eu já faço, isso aqui eu já faço. Só que às vezes está faltando materializar documento. Faz a reunião da elaboração da LDO, da LOA, reúne com as secretarias, pede para cada um levantar as demandas e necessidades, principalmente aquelas que foram colocadas em ouvidoria. Às vezes é o corte do mato, que a gente já tem um contrato pelo meio ambiente. Às vezes é a poda de árvore, que não tem uma periodicidade dentro lá do ambiental. Então, são coisas que a população anseia, que é o produto final, que é a efetividade que o tribunal tanto cobra da gente.
Integrar as avaliações de desempenho e custo-efetividade ao processo orçamentário. O professor Roberto foi muito bem aqui. Identificar, monitorar e gerenciar de maneira prudente a sustentabilidade fiscal e outros riscos que envolvam o processo. Promover a integridade e a qualidade das informações orçamentárias, planos fiscais e implementação do orçamento. Aqui eu trouxe, até estava mostrando aqui para a Márcia, né? Essa aqui é a LDO do município lá de Capivari. Eles preferiram colocar o ODS aqui dentro do objetivo, porque são vários ODSs que às vezes um programa atende, e começou a colocar algumas metas de atendimento em alguns indicadores, que eles entendem que aquele indicador está ligado a uma meta específica que foi colocada lá. Então, eles criaram dessa maneira, ODS, meta 16.6, garantir o pagamento integral das sentenças e dos precatórios. Ele colocou como medida percentual e 100%, porque é regime ordinário. E ele precisa pagar isso até o final do exercício 100%. Programa de isenção de IPTU para aposentados do BPC. Unidade, pessoas, 300 pessoas. O indicador dele é que 300 aposentados solicitaram no último ano e tem essa média lá. Então, assim, é um exemplo, tá? Existem vários outros exemplos, inclusive da União, do Estado, que a gente poderia estar pegando. E aqui um alerta para vocês, né? Dia 5 de março é o nosso prazo para responder o relatório de atividades, que afeta totalmente lá na correlação dos indicadores e das metas, que a gente comentou, metas físicas e metas financeiras. O que você planejou no PPA de 2021, que vale de 22 a 25? Né? Quando eu mandar a minha peça atualizada do planejamento, eu falo quando eu mandar porque tem município que ainda não mandou, mas se eu já mandei, já estará disponível para você incluir na interação direta do Aldesp o relatório de atividades, quebrar por área, e claro, você previu que 100% da unidade ia ser atendida com R$1 milhão, mas eu suplementei em mais 1 milhão, 2 milhões. Então, quer dizer que eu tenho que colocar 200%? De jeito nenhum. Porque o meu todo é o 100%. Né? Se eu ultrapasso o 100%, quer dizer que eu estou fazendo para outro município. Estou fazendo para outra área que não é a minha. Então, eu preciso trabalhar com essa questão do percentual muito bem. Teve um sistema de uma empresa que emitiu o relatório de atividades como 300%. O que será que aconteceu? Ele estava acumulando o PPA, primeiro, segundo e terceiro ano. Aí foi verificar, o erro era realmente do sistema. Então, tem coisa que é do sistema, mas tem coisa que é nossa. Nós precisamos alimentar o sistema para ter informação lá dentro. Ele não vai girar sozinho, aperta o botão e está tudo funcionando. Como o professor falou aqui, o Roberto, da depreciação. Se eu não cadastrar aquele sistema ou aquele equipamento que foi doado para a minha prefeitura, ele não vai se cadastrar sozinho. Né? Então, a gente precisa ter essas informações. Então, fica esse alerta para vocês de enviar os dados relativos ao relatório de atividades 2023. Então, vamos lá. Correlação entre metas físicas e metas financeiras. 250 pontos, 25%. Correlação dos indicadores. Mais 25%, 250 pontos. Cumprimento do prazo das peças de planejamento, 150 pontos. Isso está dentro do manual. A gente decora de tanto falar com os amigos, né, com as prefeituras que a gente atua. Então, pessoal, aqui tem também algumas bibliografias que eu deixei para consulta, vai estar disponível para vocês. Tá? E aqui a questão da ACEFIM. Eu corri aqui um pouco mais para a gente aproveitar também o espaço com a Márcia, né, que é do Tribunal de Contas, é a chefe lá da parte de indicadores, setor de indicadores. Eu gostaria de chamar aqui à frente a Márcia e gostaria que vocês perguntassem, tirassem as suas dúvidas. Tá? A gente já trancou a porta, ninguém vai poder sair, vai ficar aqui no calor mesmo. Só uma questão que eu perdi, não sei se você falou e eu não prestei atenção. Essas 3 peças de planejamento que você citou, que tem uma data específica para envio, quais são as peças e quais são as datas? Por favor, se você puder repetir. Dentro do calendário Aldesp, desse comunicado aqui, ó, 67, ele trata do calendário Aldesp. Tá? Dentro dele, nós vamos ter o seguinte: envio das peças atualizadas do planejamento. É um
Por exemplo, tudo que você fez de atualização nos 4 meses, janeiro a abril, por exemplo, tem que gerar um arquivo e enviar para o Aldesp. Se você não enviar, essa peça não é atualizada. Então, quando você chega... Primeiro, que se você não enviar, você perdeu 50 pontos. Chegou no segundo quadrimestre, não enviou, perdeu mais 50 pontos. Né? Ou seja, a gente tem a possibilidade de cumprir o calendário Aldesp e ajustar essa questão da pontuação. Ganhar a pontuação e, claro, não perder, né? Porque a gente precisa focar naquilo que também perde. Exatamente, que é o cumprimento de prazo. E não é só isso, né? Tem essa questão dos 150 pontos e tem mais 30 pontos se eu cumprir os prazos do Aldesp. Pensa bem, a Aldesp hoje não é só contabilidade, finanças. É recursos humanos, que cuida da fase 3, é a fase 4 dos contratos administrativos e compras, e a fase 5, que veio aí do terceiro setor. Então, pessoal, é muita gente. Por que não a gente identificar, então, na ponta, quem são as pessoas que prestam contas? Por que a gente não monta uma portaria por área e identifica quem presta contas? Porque a informação do dado externo reflete no IEGM. Aqui nós estamos falando do planejamento, mas as informações, por exemplo, do SNIS, refletem no ambiental. As informações do INEP, na educação, do DataSUS, na saúde. Então, identificar lá na ponta também é proteger o gestor da pasta. Porque se alguém deixar de mandar a prestação de contas, vai cair totalmente em cima do gestor da pasta. Tá? É isso? Bom, então, pois não. Não. Que antecedem o planejamento seria o controle pessoal e interno do próprio órgão. Né? Então, seria o quê? Juntar toda essa documentação. Como que eu mensurei que eu tenho que pagar 100% das ações lá em Capivari, por exemplo? Eu tenho uma norma que me prevê que meu regime ordinário tem que pagar 100% no ano. Mas, por exemplo, chega alguém para você e fala, olha, eu estou comprando merenda. A merenda são para quantos alunos? Lá em finanças, a gente não tem essa informação. Depende da educação falar quantos alunos tem. Lá no social, eu não sei quantas famílias recebem cesta básica, mas ela tem um cadastro social lá que ela pode me falar se é 1.000 a família, se é 2.000, qual que é a previsão de famílias que vai receber cesta básica naquele ano. Então, esses indicadores que a gente precisa trazer para dentro da peça orçamentária, que hoje não estão. Algumas prefeituras, sim, têm lá os seus indicadores, mas muitas, a maioria, a gente percebe que não tem. E na hora de fazer essa correlação entre meta prevista e meta atendida, a gente tem a nota C, porque a gente não faz esse controle de forma quadrimestral ou bimestral, da forma que vocês preferirem. Nossa indicação é que seja feito quadrimestral por conta do envio da peça de planejamento. Tá? Toda alteração orçamentária de crédito adicional corta dentro de uma ação qualquer, recebe ponto negativo, perde ponto. Essa visão de atualização do planejamento. Você atualiza o planejamento, ok, mas vai lá e faz uma série de créditos adicionais por decreto, cortando, ferindo de morte o planejamento. E isso é algo que as pessoas não percebem, que elas estão atacando as metas que elas mesmas se propuseram. Exatamente. Nas peças de planejamento. Porque são as informações que nós damos, nós, prefeitura. Aquilo que a gente informa é avaliado pelo sistema, a Márcia vai poder falar melhor disso, como que é feito, e depois a gente recebe as notificações, as requisições de documentos, na maioria das vezes. Boa tarde, pessoal. Deixa eu me apresentar de novo. Eu sou a Márcia Hirata, sou coordenadora lá da seção de indicadores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Minha seção responde para a divisão Aldesp, então tem várias prestações de contas, documentos, todas as fases do Aldesp, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, agora fase 5, são todas lá na nossa diretoria. Eu queria compartilhar com vocês, primeiro, alguns casos. O ano passado, a gente começou uma atividade lá na nossa divisão mesmo, de visita a alguns municípios. Alguns municípios foram escolhidos. Como a nossa equipe não é muito grande, a gente não consegue visitar todo mundo.
Acho que foram cerca de 60, 65 municípios visitados o ano passado. A gente ficou uma semana na prefeitura para tentar entender os processos, tentar entender como que o IEGM estava afetando o dia a dia dos municípios. Não só em termos de prefeito, né? O que o prefeito acha, tal, mas principalmente dos servidores. Os servidores efetivos, os que estão lá no dia a dia cuidando dos processos. Era esse feedback que eu gostaria de ter, né? A gente fez um indicador, a princípio, para as nossas equipes de fiscalização, porque fiscalizar a prefeitura é complexo, cada ano que passa está ficando mais complexo. Vocês trabalham na prefeitura, vocês sabem como que é isso. Para a gente que está de fora, é mais desafiador ainda, né? A gente precisa selecionar alguns processos para ter um detalhamento maior, e isso requer indicadores, né? A gente precisa ter uma gama de informações para selecionar alguns processos para poder olhar. A gente não consegue olhar 100%, então fazemos lá uma matriz de risco. O indicador, a princípio, seria para isso. Mas o que a gente tem notado é que o IEGM está servindo como um guia mesmo para as pastas. O planejamento é um setor que ninguém falava de planejamento, né? Tem que fazer o PPA, LOA, LDO. Beleza, fizemos. PPA, LOA, LDO. Ctrl+C, Ctrl+V, né? Só muda o ano, está tudo certo. Põe no máximo a inflação lá do período e está tudo certo. E o que a gente tem visto quanto melhor as pessoas se debruçarem sobre o planejamento, melhor será a execução no decorrer dos anos. A maioria dos municípios que a gente viu que tem um planejamento com uma boa nota, as outras dimensões tendem a caminhar com uma melhoria também. Essa é uma dimensão nova que surgiu e já com um peso grande. Então, o que o professor Luciano apresentou aqui é bem importante mesmo os senhores prestarem atenção. As peças orçamentárias precisam ser debatidas com as áreas. Eu sei que precisa de tempo, tem que fazer muitas reuniões intersetoriais, porque hoje os programas eles não afetam apenas uma secretaria, normalmente afetam várias secretarias, e não tem como, gente, a gente não vive numa bolha. Temos que conversar com as outras secretarias para ver onde afeta e colocar os indicadores e as responsabilidades para cada setor. É difícil, é complicado, tem gente que faz a política pública assim há 20, 30 anos, mas o mundo está mudando, né? A gente tem muito mais informações. Os nossos cidadãos, a nossa população também tem demandado muito mais da gente. Então, essa entrega de serviços públicos, ela precisa ser consolidada dentro da prefeitura. Então, todo mundo precisa jogar junto, né? Somos um time só, somos a prefeitura que vai prestar um bom serviço. Independente se é educação, se é saúde, todo mundo quer atender melhor o seu cidadão, né? E o que o tribunal tem analisado, né? A gente tem mudado aí a nossa auditoria. Antes a gente fazia uma auditoria muito de conformidade, atendimento à lei, né? Você tem tal lei, você faz isso, faz aquilo, cumpriu os 7 dias, fez a publicação no Diário Oficial ou num jornal de grande circulação. Isso a gente vai continuar fazendo porque é nosso papel constitucional. Mas, cada vez mais,
a gente está indo para uma fiscalização de resultado. Além da conformidade, quais são os resultados que o município está tendo? Será que o município está tendo uma evolução? Será que o cidadão está satisfeito com a prestação de serviços do município? São essas as perguntas que a gente tem feito ultimamente, e é nessa direção que a fiscalização tem atuado nesses últimos anos, tá? Através desses indicadores aí criados pelo tribunal. Bem, fazendo essa breve introdução, eu queria deixar um tempo mesmo para vocês fazerem perguntas. A gente está aí com o prazo aberto ainda para o questionário do IEGM, né, o IEGM de 2024, ano base 2023. Então, tem até 1º de abril para responder o questionário, e tem aí o prazo de prestações de contas. Né, até 1º de abril tem toda a documentação de 23 para entregar. Balancetes já foram todos, eu espero, né? Que tenham todos entregues os balancetes. E isso também é contabilizado lá no iFiscal. Né? Calendário Aldesp. Gente, por favor, a gente pede mesmo, por isso que tem uma pontuação dentro do IEGM da questão da entrega tempestiva dos documentos. Isso faz parte do nosso planejamento de fiscalização também. Quanto mais atrasar a entrega dessa documentação, muito provavelmente maior vai ser a requisição que vocês vão receber dos agentes de fiscalização depois. Tá? Porque tem um prazo da gente fazer o planejamento, e se o documento não está lá, a gente vai, no mínimo, questionar por que entregou atrasado. Tá? Então, se puderem, por favor, baixar esse comunicado 67 aí, para ver todos os prazos de entrega, o Tribunal de Contas agradece. Tá? Alguém gostaria de fazer algum levantamento? Pode ir. Sou Claudemir de Barueri. Boa tarde. No STN, né, nós temos o ranqueamento lá, e quando saiu a nota dos municípios, ele aponta para a gente quais são as nossas falhas, né, que nós não atingimos durante o ano. Na nota do tribunal, vocês têm aí um apontamento de onde que o município não atingiu, o que ele deixou de atender, porque como nós temos 5 fases no Aldesp, então cada área responde por uma das fases. Então a gente queria saber quais são as fases que estão mais deficitárias. Existe um relatório? Existe sim, chama relatório de situação de entrega. Ele fica dentro do sistema Aldesp. Tá? Quem tiver acesso lá ao sistema Aldesp tem lá relatório de situação de entrega. Tem lá o prazo e tem quando que foi entregue. Então, se teve algum atraso ou alguma documentação que não foi entregue dentro do prazo, ou que realmente não entregou mesmo, vai aparecer nesse relatório. Tá? A fiscalização tem feito também um trabalho de monitorar, especialmente essas novas fases, né, fase 3, fase 4 e fase 5, que depende muito da demanda de vocês. Né? Se tem concurso, eu não vou adivinhar que vocês fizeram um concurso. Vocês têm que mandar, e aí tem o prazo lá para colocar lá na fase 3. A fiscalização tem feito um trabalho em cima das prefeituras para tentar minimizar esse delay, né? Ocorreu o fato gerador, a entrega foi feita, não sei, 30, 40, um ano depois. Isso para a gente é complicado a gente controlar. Né? Como a demanda vem de vocês, o controle teria que ser feito por cada área mesmo. Tá? Mas uma vez notificado o tribunal, aí corre lá na situação de entrega. Aí fica o prazo certinho correndo lá. Tá? Licitação, mesma coisa. Né? Quando for fazer um edital de licitação, se for notificado na fase 4, beleza, começa a correr o prazo lá para ver a questão de contrato e tal. Mas, se não,
é a fiscalização mesmo que vai cobrando. Tá? Mais alguém? Sou Dantas, da Prefeitura de Mogi. Eu fui pago para fazer pergunta para o Roberto, mas eu vou aproveitar. Eu tenho acompanhado, eu sou do controle interno do município e tenho acompanhado as respostas que as secretarias envolvidas estão inserindo e tenho feito reunião com cada setor para tirar dúvida e conferir dados, etc., instruí-los. Na Secretaria de Saúde de Mogi-mirim, foi-me trazido algumas questões que, na opinião delas, são um item que ela me trouxe, é uma questão que, no ponto de vista técnico dela, não caberia. Por exemplo, regulação de programa de saúde que é porta aberta, que não tem demanda reprimida, que não pode ter demanda reprimida, porque o Ministério da Saúde determina que aquele serviço ele tem que ser porta aberta, que é o serviço de atendimento, por exemplo, a pessoa com deficiência mental, usuário de droga, tem uma sigla que eu não me lembro agora. O tribunal revê essas coisas, mantém, como é que o tribunal vê a composição dessas questões, por exemplo? Eu instruí ela para colocar nos comentários as sugestões e alterações, etc. Bem, entendimentos sempre vão ter, né? Sempre vão ter. Eu penso de um jeito, você pensa de outro jeito. A gente tem um corpo técnico lá que analisa essas questões e faz algumas atualizações também, né? É lógico que, assim, pode passar uma normativa ou outra, pode acontecer, né? A gente tem tanta jurisprudência aí. Se ela tiver fundamentação mesmo, tiver a portaria ou alguma documentação técnica mesmo, legal, se ela puder passar para a gente via Fale Conosco, é melhor do que via sistema, porque o sistema, a gente olha os comentários, mas não dá para fazer a extração, né? É muito comentário, gente. Todos os quesitos têm comentários. Como o professor Luciano falou, tem muitos municípios que têm justificado, tanto pelo sim como pelo não, dentro do sistema, né? E esse tipo de comentário acaba ficando perdido lá. Então, se ela puder mandar para a gente via Fale Conosco, já cai direto lá na minha sessão. Hoje, o entendimento é que precisa haver regulamentação, sim, tá? do município. Eu imagino que é de saúde mental, né, que ela está falando. Então, em relação às vagas de saúde mental, tanto das CAPs, acho, CAPs e SRTs, serviço de residência terapêutica, isso. O entendimento do tribunal é que sim, esse ano a gente fez algumas revisões lá de texto, mas essas de saúde permaneceram por mais um ano. Só uma última questão. O fato de responder não pode colocar a justificativa mais linda do mundo, não vai mudar a pontuação. Por exemplo, uma questão que deve ser obedecida pelo município, ou que pontua negativo, pode colocar a justificativa mais linda do mundo, não vai mudar a questão da pontuação, certo? É isso. O que precisa tomar bastante cuidado é em relação ao manual, na verdade, né? Porque existem alguns quesitos. A gente sempre dá um exemplo da ciclovia. O município possui ciclovia? Sim ou não? O município é obrigado a ter ciclovia? Não, não é. Não é obrigado a ter ciclovia. Se eu responder não, eu vou perder ponto. Não vai perder ponto. Não ganha ponto, também não perde. Tá? O que perde ponto na questão da ciclovia? Se você tem a ciclovia, não tem cronograma de manutenção, ou se tem cronograma de manutenção da ciclovia, não faz. Aí, realmente, não tem como, né? Então,
Só tomar cuidado com isso, tá? A gente faz essas lógicas, assim, às vezes na correria, né, a gente vai analisando os quesitos, vai falar, tem uma pontuação aqui. Não, eu tenho que responder sim em todas as questões. Se eu não responder sim, o prefeito vai vir atrás de mim, vai falar que eu estou com uma nota ruim no EGM só porque eu respondi não em tudo. Não é bem assim, tá? A gente tomou cuidado, especialmente para os municípios muito pequenos, para não afetar diretamente a pontuação de coisas que não são obrigatórias, mas também afetar aqueles municípios que são maiores a terem uma gestão eficiente dos recursos. Tá? Então, o questionário tenta atender aos dois perfis. A gente sabe que algumas questões, né, por exemplo, a gente tinha lá uma questão no cidades, que se eu tenho manutenção de corretiva e preventiva da frota, eu ganhava 10 pontos no cidades. Mas se eu não tivesse aprovado no Conselho de Meio Ambiente, eu perderia 10 pontos lá no meio ambiente, no ambiental. Né? Gostaria só de saber o seguinte, é feita a validação pelo agente de fiscalização. Certo? Eu fui lá e informei todos os meus documentos, informei todas as minhas questões, aí é feita a validação do agente. Quando eu entro no questionário, eu consigo baixar um PDF com as minhas respostas que eu dei, de todas as áreas. Né? Mas quando há a validação do agente, eu não tenho o PDF com a validação. Ou seja, eu preciso pegar as respostas que eu gerei o PDF, entrar questão por questão e verificar o que foi mudado. Primeira pergunta, haveria uma possibilidade de futuramente a gente ter acesso a esse questionário em PDF validado? E segunda, quando eu receber o parecer do tribunal no meu relatório quadrimestral, se tem condição de eu saber, eu recebi uma nota B, qual que foi o meu percentual que eu atingi dentro daquela faixa que eu tenho, né? Abaixo de 49,9, eu sei que é nota C. De 50 a 59,9 eu tenho C+. 60 a 74,5 eu tenho nota B. Se teria condição do tribunal colocar também no relatório da conta esse percentual. São questões que os municípios têm levantado. Né? Então, eu gostaria só de... Bem, em relação ao relatório, realmente, o que é gerado hoje para vocês é o PDF com as respostas fornecidas. Resposta validada, tem todo um processo dentro do tribunal também para o conselheiro visualizar aquela validação, porque normalmente quando faz alguma validação é para alterar a nota. Tem alguns agentes que validam realmente, né? Eu confirmei, você falou que tem mesmo. Mas a maioria das vezes, né, quando o agente entra no sistema para fazer alguma modificação, é para fazer a alteração da resposta. Ele troca a resposta que vocês deram. Como passa ainda por várias instâncias dentro do tribunal, a gente acha um pouco temerário a gente fornecer logo em seguida, né? Falar, olha, está aqui a resposta do agente, mas isso não foi corroborado dentro da casa, porque isso pode ser revertido. Chega lá no conselheiro relator e fala, não, isso aqui, estou apurando o que a fiscalização falou, não é o real, apurado pelo meu gabinete, então volta a resposta do jurisdicionado. Quando que a gente disponibiliza? Na apuração, né? Quando a gente faz a apuração final de todos os municípios, aí já com o voto, ou pelo menos a passada de olho, né, nos primeiro e segundo quadrimestre do exercício, pelos conselheiros, aí sim a gente faz a divulgação geral de todas as respostas via site. Tá? Não sei, vocês preferem em PDF? Porque hoje em dia a gente trabalha muito com base de dados e a gente acha melhor fazer o download via
planilha mesmo, né, para vocês trabalharem. Agora, se vocês quiserem via PDF, a gente até pode disponibilizar, mas são 644 PDFs que vão aparecer ali, gente. Não sei se... Aqueles que forem, veja só, do ponto de vista jurídico, aqueles relatórios que estiverem embasando a rejeição de contas, aí esses necessariamente, como uma produção de prova, seria fundamental. Márcia, a resposta era exatamente essa, né? Então, assim, no procedimento da defesa das minhas contas, eu consigo, então, argumentar para melhorar a questão das notas. Então, respondido. Obrigado. Sim, tudo tem que estar dentro do processo para defesa, né? Eu dizer assim, é muito difícil se defender do não cumprimento de princípios, principalmente se for inconstitucional. Agora, tentar uma defesa do IGM é bem mais difícil do que defender a ausência de princípio, porque ele está documentada a falta que o órgão vem reiteradamente, sucessivamente descumprindo. Eu acho que a solução virá, né, as demandas virão por melhoria desses índices a partir da certeza da rejeição de contas. Bem, falando da outra pergunta, né, a questão do percentual, os conselheiros lá do tribunal, eles são bem conservadores em relação à nota numérica do IGM. Por quê? O temor é o uso político dessa nota, né? Como eu falei lá de manhã, a ideia do IGM não é saber quem é o melhor prefeito. Ah, eu fiquei em primeiro lugar no estado de São Paulo. Quem fica em primeiro lugar no estado de São Paulo, muito provavelmente, é o primeiro no Brasil, né? A gente tem o IGM Brasil também, né, que é essa metodologia aplicada para todos os municípios dos outros estados. E o que a gente tem notado nos últimos anos é que a nota de São Paulo realmente se destaca em relação aos outros municípios da federação. E, assim, a probabilidade de fazer um uso político disso, porque eu sou o melhor prefeito, então eu deveria ser o governador, né? Por que não? O tribunal está falando aqui, eu sou o primeiro, eu deveria ser o candidato mais votado aí pela população e usar isso na campanha, né? Então, esse é o maior temor, e o inverso é a verdade também, né? Quem ficar em 644, esse é o pior prefeito do estado de São Paulo, nunca mais vai se reeleger. É muito complicado isso, e não é o papel do tribunal fazer esse tipo de debate político, tá? Então, por isso, o cuidado de fazer a divulgação por faixa de resultado, somente 5 faixas, porque também se a gente criasse 10 faixas, iria ranquear do mesmo jeito, né? Então, essa é a preocupação do tribunal, tá? Então, por isso, eu vejo... Aí é a minha opinião, tá? Não é do tribunal. Eu acho muito difícil fazer uma divulgação aberta da nota, pelo menos nesse curto prazo. Seria manipulado, né? Muita gente em cima dessa. Sim, é muito holofote. Não entendi, desculpa. Nessa cidade, que um pecado pegou a menor nota do Brasil, Sim. não tivesse só 100 mil de Olha, é um desafio, viu? A gente tem alguns questionamentos em relação ao tamanho de município. O IGM privilegia municípios grandes. Bem, a gente pode abrir aqui o resultado do IGM para ver os municípios que foram melhores classificados no ano passado, e não tem município grande, né? Não tem município grande.
Município grande tem as vantagens, sim, de ter mais orçamento, de ter mais pessoal, de ter um pessoal mais qualificado, mas também tem muito mais desafios no município, né? Tem outras frentes que muitas vezes nem são medidos pelo IEGM. O município pequeno tem a vantagem de conhecer tudo. A pessoa que provavelmente nasceu no município conhece todos os habitantes que vivem lá. Então, sabe de todos os problemas, conhece todas as possíveis soluções, possíveis fornecedores, os trâmites. Então, tem que balancear um pouco. Sim, tem algumas questões que não se aplicam, né? Por exemplo, o plano de mobilidade urbana. A gente sabe que 20 mil habitantes não se aplica. Então, tem que prestar atenção nisso. Oi, meu nome é Leia, eu sou de Barueri. A pergunta que ele ia fazer era exatamente essa que eles falaram, de saber onde o município errou em cada I, né? Esse relatório que você falou já está disponível? Esse relatório para saber onde a prefeitura errou, entendeu? Da nota. Já está no site? Ah, tá. Não só a nota, o relatório que você falou que está... Não tem em PDF, esse relatório já está lá. O PDF que ele falou são das respostas, já validadas pelo tribunal. Isso. O PDF não está disponível mesmo. O que está disponível é o download de todas as respostas. Então, se você clicar lá em Barueri, IEGM 23, ele vai trazer todas as respostas. Não, essa da avaliação é a prestação de contas. Está lá no relatório de prestação de contas do município de Barueri, fechamento de 23. 23? Não, 22, desculpa. Que esse é o que vai ser votado esse ano pelos conselheiros. Então, eu não sei se já foi votado, tá, o de vocês. Mas o voto do exercício, do fechamento, né, do exercício 22 vai ser votado no decorrer desse ano. Então, eles têm aí de fevereiro até dezembro para fazer o voto. Mas o relatório já está pronto e provavelmente está disponível lá para o pessoal da prefeitura. Eu não sei quem que tem acesso ao ETCESP, mas fica lá no ETCESP, tá, que é o processo eletrônico do Tribunal de Contas. Lá tem todo o detalhamento de quais são os quesitos que não atendeu, quais quesitos são recorrentes, né, que há alguns anos não vem sendo atendido, e quais são as recomendações do conselheiro em relação a esses quesitos. Tá? Que também tem as respostas de 18 a 23 de todas as áreas. O Luciano abriu aqui o site do Tribunal de Contas, né? O painel do IEGM é esse aqui, e a gente tem várias abas aqui que é possível visualizar as respostas, tá? Eu tinha falado do download, né, em Excel, que aí vocês podem baixar em Excel, ou se só quiser visualizar mesmo, ó, nessa aba questionários, vocês conseguem ver aqui, quesito por quesito, as respostas ano a ano também. Aqui já é o final, né, com a validação da fiscalização, aprovação do conselheiro e tudo mais. Tá? E aqui que vocês olham as notas também. Tá? Mais alguma dúvida? Dúvidas, lamentações, questionamentos? Chore conosco. O PCA vai estar... O legal aqui, né, pessoal, aqui do questionário, das respostas, que é interessante. Às vezes, aquilo que a gente comentou, né, a pessoa colocou lá que existia a obrigatoriedade anual de atualização da PGV. Aí a gente pegava aqui 2018, 2019, estava com sim. Aí 2020 não, depois 2021 sim, depois 2022 não.
Ou seja, fica incoerente. E aqui é uma oportunidade de você clicar em cada um dos índices aqui, ó, né, e verificar as respostas de cada área. Então, o que foi respondido em relação... Só que aí o que acontece? Tem questões que estão sem respostas, que, segundo a justificativa, a Márcia pode confirmar, é que a questão foi retirada posteriormente. Ela existiu somente naquele exercício, né? Então, é uma possibilidade de revisão, juntamente com cada área, antes de responder ao questionário desse ano aqui. Olha lá o que foi respondido anteriormente, para ser coerente. Num outro município, o pessoal tinha colocado a legislação até, no ano anterior, e no ano seguinte não, porque não encontrou a legislação. Só que a legislação não estava publicada por algum motivo, né? Ou o site mudou e tirou de onde estava, e foi colocado não. Só que o município tinha a resposta. Então, aqui, ó, é a oportunidade de vocês verificarem o que foi respondido em anos anteriores, até para medida corretiva. Então, o que eu respondi errado no ano passado? Está aqui. Eu consigo acessar ali do meu município e fazer essa correção no questionário que eu vou estar respondendo agora. Tá? Da minha parte, eu gostaria de deixar essa recomendação da certidão, junto com o documento comprobatório, e anexem as respostas lá. Se não for possível anexar a resposta lá, montem um dossiê, tá? Pergunta 1, documento 1, pergunta 2, documento 2. Guardem isso para servir de base para a defesa das contas do município. Tá? Foi uma honra aqui participar junto com a Márcia, né? Não conhecia pessoalmente, somente pelas lives. Parabenizo também, Márcia, por todo o esclarecimento que você deu aqui hoje, das minhas perguntas também, né? E a gente percebe que há uma vontade dos municípios em melhorar, né? Só que depende muitas vezes de decisões realmente internas. Insiram, se você não tem condição de criar a secretaria, nem departamento, cria uma comissão, mas insiram no processo o secretário, o diretor, que é quem toma a decisão. Porque o servidor ele vai até um limite, ele quer fazer. Mas aí esbarra numa questão que às vezes é política, né, para decisão. Eu vou implantar um plano de cargos e carreira dos fiscais esse ano para mexer com outras classes? De jeito nenhum. Politicamente, a gente sabe que não vai acontecer. Mas para 2025, deixa pronto o projeto. Por que não? Né? Chega lá e discute em janeiro do ano que vem e discute de implementar. É um ano que já nós tivemos uma oportunidade de melhoria. O que o presidente do tribunal, né, o anterior, o Sidney, falava, que se não houver melhora durante os 4 anos da gestão, há a possibilidade da rejeição da conta. Então, não basta eu ter uma nota B. Se eu tenho algum índice ali com nota C por mais de 4 anos, é um risco que eu estou correndo na hora da avaliação pelos agentes de fiscalização e pelos conselheiros do tribunal. Tá? Então, quero mais uma vez agradecer também a Cefim, agradecer ao Paulo, ao Dr. Naline, né, o Conselho Regional de Contabilidade, que eu vim representando também, o professor Alexandre aqui comigo, os demais professores, passar a palavra para a Márcia aqui, para as considerações dela também. Pessoal, eu gostaria de agradecer aí a Cefim pelo convite, mais uma vez aí o tribunal participando com os senhores. É muito gratificante essa troca, eu realmente me coloco à disposição, se vocês quiserem entrar em contato comigo, falem via Fale Conosco, a gente recebe muita demanda, então assim, eu não vou colocar meu @ do Instagram aqui, porque realmente a demanda é muito grande, a gente recebe dúvidas do Brasil inteiro. Mas a gente tem uma equipe lá para atendê-los, o Fale Conosco realmente é a porta de entrada, é o caminho que vai direto até a gente. A gente tem todo o interesse de aprimorar esse indicador conjuntamente com os senhores. Tá? O tribunal também não é dono da verdade, a gente não sabe tudo, a gente aprende com os senhores, muitas vezes. E esse processo que eu falei, né, de ir até os municípios, de ficar lá uma semana para conversar, ver processo, fazer uma troca mesmo, da gente ficar mais próximo, isso vai acontecer de novo esse ano. O presidente já autorizou a nossa saída, então é bem capaz dos senhores receberem uma visita nossa lá, do tribunal, mas não para fiscalizar, tá? A ideia é realmente ajudar e tentar aí, juntos, né, achar uma melhoria nos processos, não só da sua prefeitura, como divulgar aí as boas práticas para os outros municípios também. Tá bom? Muito obrigada.
Passo aí a palavra para o Paulo.